O que é equilíbrio do corpo extenso? Vamos ver, vamos analisar isso. Um corpo extenso é um corpo com dimensões. E todo corpo, vamos dizer, chamar de grande, pode sofrer movimento de translação e também movimento de rotação. Muito bem. A grandeza física que está associada à produção de rotação acelerada é a grandeza momento, que o pessoal em inglês chama de torque. Como é que a gente define essa grandeza? Imagine um corpo extenso que pode girar em torno de um pino, como você pode ver ali em destaque em vermelho. Se eu aplicar uma força nesse corpo e a linha de ação dessa força tiver uma distância do pino, essa grandeza, força, vai produzir uma outra grandeza chamada momento, definida pelo produto da força por essa distância, chamada de braço de força. A distância entre a linha de ação da força e o pino é chamada de braço da força. Então, quanto maior esse braço de força, maior o momento, mais agilmente o corpo rotaciona. Este momento pode ser nulo, quando esse braço não existe. Vamos dar um exemplo. O momento vai ser nulo quando esse Dzinho for igual a zero. A linha de ação de força, agora, pela segunda figura, tem a sua direção passando pelo pino. Dessa forma, não existe aquela distância. Portanto, esta força não produz rotação acelerada no corpo extenso. Como que se dá o equilíbrio do corpo extenso? Vamos agora generalizar? O corpo extenso vai estar em equilíbrio quando ele não tem rotação acelerada, ou seja, quando ele está em repouso ou em rotação uniforme. Para que aconteça isso, tem que haver equilíbrio de momentos. Um momento horário sobre o corpo e um momento anti-horário devem ter a mesma intensidade, já que agem em sentidos contrários. Uma barra, por exemplo, apoiada num cavalete, pode não tombar nem horariamente nem anti-horariamente, se você depositar o cavalete no centro dela, aonde está o peso agindo. Como o braço dessa força é nula, não há produção de momento. Mas se você deslocar este cavalete para um outro ponto, esse outro ponto vai ser um ponto de giro. E o peso agora tem sua linha de ação a uma distância d do pino. Isso provoca um momento horário P vezes d. Para que a nossa barra não tombe horariamente, é necessário você antagonizar com o momento anti-horário. Também de mesmo valor P vezes d. Como é que eu posso produzir isso? Aplicando uma força com meu dedo na extremidade da barra. Esta força, repare, ela tem a sua linha de ação a uma distância d também do cavalete. Portanto, para que a força F impeça a rotação, ela tem que ter valor igual ao peso. Porque o seu momento, então, seria P vezes d, anti-horário, equilibrando o P vezes d, horário, do peso da barra. A força normal que o cavalete aplica não produz momento, porque a sua linha de ação passa pelo ponto de giro, que é o cavalete. Mas o papel dela é evitar a translação da barra. A barra não sobe, a barra não desce, a barra está em equilíbrio de forças com as duas abaixo. Ou seja, o valor da normal deve ser igual ao valor de 2P. Resumindo, para que um corpo extenso esteja completamente estático, é necessário que não haja rotação, então tem que estar em equilíbrio de momentos. E também não pode ter translação, então ele deve estar em equilíbrio de forças. Ok? Gostou? É isso aí.